Pessoal, né? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o curso de Prática Tributária Real, um guia do processo judicial. Vamos aprender a ter sucesso na prática da advocacia tributária. Professor, tá muito marqueteiro isso, como assim? Gente, esse é um curso que a gente vai olhar o processo tributário de dentro, tá? E como que eu consigo olhar o processo tributário de dentro? Por causa da minha história e por causa de como eu estruturo, penso as minhas aulas. Eu sempre penso as minhas aulas assim. Se eu, Pilar, pudesse conversar com a Pilar de 10 anos atrás, o que essa Pilar ia querer saber? Tá? E é isso que me motiva a lecionar. Portanto, esse curso é um curso do que eu gostaria de que alguém tivesse me ensinado quando eu comecei a evoluir na advocacia tributária, tá? Então, nesse curso, a gente vai ter a possibilidade de aprender a pensar processualmente na esfera tributária. Porque quando a gente pensa em processo e em tributação, a gente está pensando também em estratégias, em possibilidades para o nosso cliente. E quando a gente oferta boas possibilidades para o nosso cliente, a gente está, né, reforçando a nossa marca, né, nos tornando profissionais melhores e, portanto, aumentando as nossas possibilidades de ganhos, de êxitos, de vantagens econômicas e por aí vai, ok? Então, a perspectiva que eu quero, assim, o que eu quero que no final desse curso vocês sejam capazes de fazer? De não precisar mais desse curso, né? Que vocês sejam capazes de pensar em criar soluções diante dos problemas do processo tributário por conta própria. Para isso, eu vou apresentar um esboço geral da teoria, mas nós vamos fazer também várias atividades, questionamentos práticos para que vocês instrumentalizem essa teoria, aprendam a pensar por si mesmos e, portanto, no final, se sintam, né, pessoas aptas a lidar com todos os desafios, os divertimentos, as questões que o processo tributário vai propor para vocês. Porque, gente, se o processo tributário ele tem uma dose de complexidade, ele tem, portanto, grandes oportunidades, né, inclusive financeiras, e tem também muita chance de aprendizagem. E, para mim, pelo menos, isso é muito divertido, tá? Bom, então, como que a gente vai? Eu estruturei esse curso junto com o IBJUS para vocês. Nós vamos aprender as principais ações tributárias, as diferenças entre elas, né? Quando que eu uso uma, quando que eu uso a outra, tese de defesa tributária, porque nem sempre é a gente que toma a iniciativa de começar um processo tributário. Mais comum, inclusive, é o cliente procurar a gente em virtude de uma execução fiscal e das potenciais consequências. Então, a gente vai aprender o que a gente pode argumentar, né? Como que eu analiso uma certidão de dívida ativa e crio teses possíveis para combater aquela exigência? Né? Como que eu vou poder aí trabalhar a questão prescricional? E com a CDA, gente, só a CDA, se você fizer as perguntas certas, você tem que fazer perguntas para a CDA, vocês vão ter muito espaço para defesas e viabilizando aí chances de êxito, tá? Lembra vocês que para a gente tributarista, isso é direito, mas para o cliente é estratégia. E a gente vai pensar em como você vai conversar com o seu cliente, explicar para o seu cliente dessa visão estratégica para ele poder gerir o negócio dele, considerando a existência de um processo tributário. Tá? Nós vamos apresentar as principais questões da prática real judicial tributário para vocês se sentirem ambientados e a partir disso nós vamos treinar a criar soluções, né? A saber onde procurar e com isso, né, apresentar resultados melhores. Nós dividimos o curso em 5 datas, tá? Com temas conexos, que também a gente vai entrelaçar entre os dias das aulas, e sempre com esse viés prático, de caso concreto, de análise de caso concreto, para que vocês saiam assim, agora é minha hora de advogar na área
tributária, estou pronto para isso. Saber tudo? Ninguém nunca vai saber, mas você vai saber como se preparar, como analisar, onde investigar e, vamos dizer assim, a grande estrutura teórica necessária para a sua prática. Aula 1. Vamos estudar matérias de defesa nos litígios tributários. Para isso, gente, a gente tem que saber de cabo a rabo, crédito tributário, causa de suspensão, causa de extinção, causa de exclusão, onde procurar saber sobre isso, como colocar isso dentro do processo. Vamos pegar uma CDA, vamos analisar a CDA e descobrir como você desconstrói uma CDA. Porque para quem está começando, você olha para o CDA, dá até tacardia, né? Um monte de número, um monte de informação, né? Quase nada escrito. A gente tem que, na verdade, a gente tem que desvendar a CDA com paciência, tópico por tópico, fazendo as perguntas certas. E eu vou ensinar para vocês essas perguntas. Né? E com essas perguntas, vocês vão poder destrinchar e analisar qualquer CDA. Porque se eu simplesmente pego com vocês uma CDA e dou as respostas, o resultado é que você sempre vai precisar do professor. Mas não é isso que nós vamos fazer. Nós vamos ensinar vocês a fazerem as perguntas para entender o que a CDA conta, os vícios possíveis, as teses possíveis, e aí, gente, poder lidar com qualquer certidão de dívida ativa, que é o principal documento que instrui a execução fiscal. Né? E com isso construir as suas matérias de defesa. Existem teses que já são consolidadas, claro, mas diante do caso concreto, você ser capaz de criar as suas próprias teses, aí isso é diferente. Aí você não está ofertando mais o que todo mundo oferta. Aí você tem diferencial. Aí você se torna um profissional com mais valor. Você cria solução onde as pessoas só enxergam os problemas. E isso tem a ver com uma forma de pensar que a gente vai apresentar para vocês na análise dessas matérias de defesa. Na nossa aula 2, né, nós já vamos conhecer a CDA, fomos apresentados para a CDA, para a história que a CDA conta. E CDA conta a história da exigência administrativa de um tributo. Tá? E sabendo dessa história, a gente vai ter um monte de ideias. A gente vai entender como que a CDA vira o principal documento na fase judicial da execução fiscal e as defesas ali cabíveis, né, que são a exceção de preexecutividade e os embargos. Quando que eu uso uma exceção de preexecutividade? Como que eu conto esses prazos? Tá? Qual que é a diferença da exceção e dos embargos? Quais matérias eu posso alegar em um e em outro? Como que eu vou pensar em termos de provas, né? As regras de penhorabilidade versus a questão da suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Essa mistura entre a lei de execução fiscal, o Código de Processo Civil, as exigências, oportunidades, tudo isso temperado com um bocado de CTN e legislações eventualmente locais, vão ser a nossa matéria nessa aula 2, vocês saírem afiados para conseguirem fazer as exceções e os embargos à execução fiscal. Tá? Mas nem sempre a gente está se defendendo, né? A gente estava falando ali de defesa, seja os meios processuais, sejam as matérias. Na aula 3, nós vamos começar a falar do mandado de segurança e da ação declaratória em matéria tributária. Eu sei que um monte de gente confunde, um monte de gente fica assim, ai meu Deus, na verdade, em muitas situações são cabíveis os dois. Né? E a escolha entre um outro é uma questão estratégica a ser discutida com o cliente. Vou contar essa questão estratégica, vou contar como que isso impacta os embargos os honorários, tá? Vou contar para vocês como que isso impacta os honorários, tá? Mas como que isso pode ser vantajoso em termos de decurso do tempo, tá? Vamos refletir sobre alguns detalhes do mandado de segurança que tornam ele uma ação muito complexa, especialmente, né, definição da autoridade coatora e, portanto, da legitimidade passiva. Vamos refletir um pouquinho sobre a questão de compensação tributária e mandado de segurança, que é uma questão polêmica. E nós não vamos filosofar. Mandado de segurança, né? Que tem um lado até filosófico, né? Eu acho, do mandado de segurança. Mas não, é papá. Para que serve, quando usamos, qual a gestão estratégica, quais os riscos.
E todos esses riscos, gente, nós temos que conversar com os nossos clientes. Contradição e o fisco, né? Anulatória e ação de consignação em pagamento, né? Qual que é a diferença da ação anulatória e da declaratória, você sabe? Você sabe se é verdade? Você pode usar uma ação para pedir as duas coisas, mas se você não souber pedir, tá? Você pode estar dando um tiro no pé do seu cliente. Nós vamos aprender a pedir, né? A coisa mais importante na anulatória, na declaratória e comparar com a ação de consignação em pagamento, que é uma ação muito interessante, quando você quer assumir que deve. Devo, não nego, pago quando puder. Né? Na verdade, não é pago quando puder, não, você já tem que pagar de imediato fazendo o depósito, tá? Então, gente, todas essas ações nós vamos aprender quando as manejar, como as manejar e como entender que estrategicamente para o cliente elas têm funções importantes diferentes que devem ser esclarecidas, tá? Devem ser esclarecidos para depois não gerar nenhuma espécie de frustração com a sua atividade. Na aula 5, nós vamos entender que o tempo tem um impacto significativo nas ações tributárias quando a gente pensa na questão da coisa julgada. Por quê? Se eu tenho uma empresa de 40 anos, ela paga tributo há 40 anos. Se ela tiver uma coisa julgada dizendo que ela não paga tributo de 30 anos atrás, a legislação mudou, mas não mudou tanto daquele tributo, ela acaba tendo uma vantagem competitiva perante as empresas concorrentes. Isso ainda se aplica? Não se aplica? Como se aplica? Tá? Nós vamos falar sobre essas questões, sobre a coisa julgada, e nós vamos resolver casos. E eu acho que esta é a parte mais legal, que vai ser quando a gente vai poder checar se a gente aprendeu a pensar. E aí eu não quero preguiça. Quem vir fazer esse curso, quem vier fazer esse curso, por favor, venha cheia de vontade de resolver casos e aprender a pensar de maneira processual tributária. No nosso curso, né, nós vamos ofertar vários bônus de valor significativo. Vai vir de presente para vocês, bônus que teriam valores significativos, tá, gente? O primeiro deles é o seguinte: acabei o curso, tô pleno, tô sabendo tudo, mas dá 20 dias, poxa, devia ter perguntado isso. Ai, né? Agora eu queria saber disso. Eu estarei à disposição durante 90 dias, tá? Dando suporte para você sobre as dúvidas. Se fosse me contratar só para isso, eu ia ter que receber. Aí o valor aí total, né, que ia ser cobrado de cada aluno seria R$ 449,70. Mas isso vai vir como um bônus dentro do pacote do curso. Tá? Além disso, além dessa possibilidade de resposta, né, no suporte, vamos supor que de repente a gente repete: nossa, todo mundo está perguntando sobre isso, todo mundo está aí angustiado. O que nós vamos ofertar de diferente aí? Nós vamos dar uma aula extra, né, só sobre esse tema que esteja causando controvérsia, ok? Então, nós vamos ter uma aula especial de solução de dúvidas, né, nos temas de maior interesse. Nós vamos fazer uma enquete para saber, e vai ser depois do curso, quando a gente vê que já existe alguma consolidação das dúvidas. Olha que legal, gente. Isso é bônus também, porque senão o valor seria de R$ 400. E nós temos um mega hiper bônus que não tem, né, aquilo que o dinheiro não compra, né, de valor inestimável, que é o nosso grupo de Telegram. Nós vamos fazer uma comunidade. E olha que sensacional. Vocês vão fazer um curso, depois vocês vão integrar um grupo com as pessoas que fizeram esse curso. Aí vamos supor que você está com problema de CMS, você é lá do Piauí e a empresa está mandando mercadoria para o Rio Grande do Sul, você precisa entender a legislação do Rio Grande do Sul. Poxa, nós vamos estar falando do Brasil inteiro, gente. Então, qual que é o resultado prático disso? Você vai ter uma comunidade de pessoas com as mesmas dúvidas, com as mesmas questões que vocês, né? E que vão poder colaborar com isso, com essa independência de vocês como processualistas tributaristas, ok? Essa comunidade,
né, vai permitir, às vezes, fazer parceria, fechar negócio. Eu saco tudo desse tributo, fulano taca tudo daquele tributo. Nós podemos nos juntar diante de certa demanda para prestar um serviço diferenciado, tá? Gente, comunidade é uma coisa sem preço. E esse curso vai criar uma comunidade que vai ser inicialmente fomentada por nós, mas que vai ser construída pela coletividade dos alunos. E isso, assim, é realmente sensacional. Para mim, isso, né, isso assim, isso aqui já valia um pouco do curso, né? Eu me ponho à parte e acho que a oportunidade de conversar com pessoas que estão com a mesma vivência é sempre uma oportunidade fantástica. Bom, só de bônus, gente, 90 dias de suporte diretamente comigo, tá? Mais uma masterclass, mais um grupo de Telegram. O valor seria R$ 849,70, mas isso tudo vem como parte de um bônus. E tem mais um bônus assim, que é o seguinte: não gostou? A pessoa Pilar enrolou, ficou contando uns trem que não tinha sentido, né? Riu demais, não teve foco, não curti. Devolve, devolve o dinheiro, nós vamos devolver o seu dinheiro, você vai ter a restituição do valor pago, porque esse é um curso de risco zero, se você gostou. Beleza? Se você não gostou, você tem direito à restituição até o último dia de aula. Como que a gente oferta isso? A gente oferta isso porque a gente confia no nosso taco, tá? Eu, professora Pilar e o IB Justo confiamos no nosso taco, nós vamos apresentar um produto para você que no final você vai falar assim, não, eu quero até pagar mais por esse serviço, porque realmente foi um diferencial na minha vida, tá? Então, gente, é isso. Não curtiu? Você pode pedir o direito à restituição. Eu acho que você vai querer até falar assim, nossa, eu devia ter pago mais, porque valeu a pena, e a pessoa está muito antipática, muito metida. Não tô, tá? Primeiro, nossa, esse foi um curso muito pensado, muito gestado, amadurecido. E eu acho que eu posso dizer que eu estou amadurecendo esse curso desde que eu comecei com direito tributário 12, 13 anos atrás. Tá? Tem muito a ver com a minha prática e com a minha teoria. Eu estudo direito tributário e processual tributário no meu cotidiano como advogado, mas também como uma acadêmica e também como alguém muito curiosa com a educação e o mercado de trabalho. Então, a maneira como a gente preparou esse curso foi pensando, né, costurando todas essas vivências. E, portanto, gente, eu realmente acho que vocês vão ter uma experiência diferente. Deu muito trabalho, gastei muito minha cabeça para preparar esse curso, mas acho que ficou uma coisa realmente diferente dessa perspectiva, de ao invés da gente, quando a gente lê os livros e tal, parece que a gente está olhando assim, a matéria está aqui, né? Está numa posição assim distante e você está aqui e tal. Eu tentei colocar vocês assim dentro do processo tributário para vocês enxergarem de dentro com uma visão de todo. Tá? Essa foi a perspectiva. Então, tem muito slide com figura para ajudar a visualizar. Então, acho que, sinceramente, com muito cuidado e com a exigência do IBJUS, que fez assim recomendações, orientações para ter excelência que eles já estão acostumados a ofertar. Então, nós estamos ofertando esse curso com risco zero e acredito que vocês não vão se arrepender. Tá? E para isso tudo, com 3 bônus, com garantia total do curso, né, até a última aula, vocês vão pagar R$ 697 dividido em até 10 vezes. Gente, isso é investimento, né? Porque eu pegar, né? Eu falo que eu tenho 10 anos, 10 para 11 anos de formada, mais 13 anos de direito tributário. Você pega isso e sintetiza num material para quem está começando a jornada, isso é um baita investimento, tá? Eu realmente queria poder pegar uma máquina do tempo e entregar isso para mim 10 anos atrás, que Deus sabe onde que eu estava hoje. É um curso feito com muito amor,
com muito carinho. Eu realmente gosto de contribuir para a jornada das pessoas e espero vocês para que eu possa contribuir com a jornada de vocês. É isso, gente. Até as aulas.